Na era medieval, a ciência era cheia de falhas e maracutaias. Enquanto a ciência atravessava momentos difíceis e sofria descrédito, as pessoas acreditavam em vários tipos de maluquices. Mas também houveram fatos intrigantes e doenças tenebrosas que arrasaram parte da sociedade europeia daquela época. Eu sou Vitor, e no vídeo de hoje vou te contar 5 fatos chocantes sobre a Idade Média. Antes te peço aquele like arretado de sempre e que se inscreva no canal. Assim você sempre vai receber todos os nossos vídeos. Agora vamos para a história. A peste negra, uma das maiores pragas já vistas pela humanidade. Alguns estudiosos afirmam que a doença teve sua origem no continente asiático, precisamente na China. Sua chegada à Europa está relacionada às caravanas de comércio que vinham da Ásia através do Mar Mediterrâneo e aportavam nas cidades costeiras europeias, como Veneza e Gênova. Calcula-se que cerca de 1/3 da população europeia tenha sido dizimada por conta da peste. A propagação da doença inicialmente se deu por meio de ratos e principalmente pulgas infectadas com o bacilo Yersinia pestis, que acabava sendo transmitido às pessoas quando essas eram picadas pelas pulgas. Num estágio mais avançado, a doença começou a se propagar por via aérea, por meio de espirros e gotículas. Como ainda não havia um desenvolvimento satisfatório da ciência médica naquela época, não se sabia as causas da peste e tampouco os meios de tratá-la. A palavra negra é por conta das infecções na pele da pessoa afetada por ela. A doença provocava grandes manchas negras na pele, seguida de inchaços em regiões como a virilha e as axilas. Em alguns casos, após o contágio, a vítima poderia vir a óbito em menos de 24 horas, devido à potência da praga. Quando falamos em cintos de castidade, pensamos logo em tempos medievais. Na época, esses dispositivos bizarros eram utilizados para que as mulheres fossem impedidas de ter relações. Era uma forma de os cavaleiros medievais impedirem que suas esposas chamegassem com outros homens enquanto eles estivessem em batalhas, peregrinações ou cruzadas religiosas. Isso quase sempre foi interpretado como uma forma de impor fidelidade. Os cintos de castidade foram descritos pela primeira vez em 1405, no Tratado sobre Máquinas de Guerra, escrito por Konrad Kaiser, um engenheiro e artista alemão. Inicialmente, os cintos foram mencionados em forma de piada, mas a brincadeira acabou saindo do imaginário e ganhando forma real. Alguns historiadores apontam que o fato das relações íntimas na era medieval serem proibidas se não houvesse fins reprodutivos podem ter contribuído para aumentar as crenças no uso dos cintos de castidade. Além disso, a utilização por tempo prolongado acabaria provocando ferimentos graves nas mulheres, e naquela época, esses ferimentos não teriam como ser tratados. Se você lembra das aulas de história, sabe que as especiarias como canela e pimenta não eram fáceis de serem encontradas, e expedições longas e caras eram feitas em busca delas. Mas se você pensa que tudo isso era para deixar a comida mais especial e com um gostinho arretado, a resposta é não. Os temperos eram usados como moeda de troca, para preservar carne e como narcóticos. Tudo começou em rituais religiosos, onde os pós eram queimados e os participantes aspiravam a fumaça resultante. Logo, toda festa de respeito precisava ter especiarias queimadas. Registros do casamento de um duque mostram que ele se gabou de 175 kg de pimenta, 129 kg de gengibre, 93 kg de açafrão, 92 kg de canela e 42 kg de cravos da Índia. E não, isso não foi usado como tempero, nem aspirado.
foi simplesmente empilhado lá no canto para mostrar como o tal duque era rico. O cabra queria era se amostrar para as boizinhas medievais, ele que não é besta. Afinal, meio quilo de gengibre valia 18 anos de serviços de um artesão em Roma, no século III d.C. Quando os visigodos atacaram Roma no século V d.C., eles pediram como pagamento do resgate 1,3 tonelada de pimenta preta pela cidade toda. Se tu acha que cheirar pimenta queimada era pouco para aquela turma, pois repare a leseira que eles faziam com os animais. Os animais podiam ser considerados criminosos. Eles eram levados a julgamento com advogado, juiz e júri. Se condenados, os bichos podiam ser presos e até enforcados. Em uma ocasião, na cidade suíça de Lausanne, a corte intimou larvas que estavam sendo processadas por comer as plantas dos jardins. Elas não compareceram. Assim, foram excomungadas e expulsas da cidade. Oxi! Quando a doidice pegava em um, desembestava nos outros. Os gatos estavam entre os bichos mais executados, pois acreditava-se que eles tinham parte com o demônio. Isso levou a um extermínio felino e a uma consequente proliferação de roedores. Estes, por sua vez, teriam sido um dos responsáveis por espalhar a peste pela Europa. O escritor Edward Evans, em sua obra O Processo Criminal e a Punição Capital de Animais, traz a descrição de aproximadamente 200 casos de bichos que foram processados por seus supostos crimes. Segundo a publicação, de modo geral, as criaturas maiores, como vacas, cavalos e porcos, quase sempre eram processadas por assassinato e condenadas ao exílio ou à morte. Em contrapartida, os casos envolvendo bichos menores como gafanhotos, besouros e ratos muitas vezes eram encaminhados às autoridades eclesiásticas, que procediam com a excomunhão dessas criaturas por crimes como pragas, infestações e destruição de lavouras. Algumas pessoas na Idade Média achavam que o corpo humano já estaria pronto. Era nisso que acreditavam os eruditos do período medieval. Eles pensavam que a criança já estava formada dentro do espermatozoide e que só precisava crescer. Assim, o papel da mulher na reprodução ficaria limitado à função de incubadora. Pouco tempo depois, surgiram os opositores dessa ideia, para quem o início da vida acontecia no corpo feminino. A semente masculina apenas despertava essa vida. No fim das contas, embora equivocadas, a verdade estava em algum lugar entre as duas teorias. Embora seja um festival de coisas estranhas e alguns mitos, a era medieval teve também suas contribuições e, claro, vamos descobrir juntos. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa aquele teu like massa de sempre e se inscreve no canal. Te espero na próxima aventura pela história.